Você está acompanhando mais um capítulo de Quem Ama Cuida, e pode preparar o coração porque a terça-feira promete mexer profundamente com a vida de Adriana, Pedro, Bruna e toda a família Brandão. Depois de tantos sofrimentos, Adriana finalmente começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Mas ao mesmo tempo em que descobre que pode ter sido vítima de uma grande armação no passado, ela percebe que a guerra contra seus inimigos está apenas começando. E antes de continuarmos, eu quero saber de você. Será que Pedro realmente vai conseguir ficar ao lado de Adriana até o fim? E será que Bruna vai aceitar perder o marido sem lutar? Então fique até o final, porque o encontro entre Brigitte e Pilar promete deixar muita gente de boca aberta. A história começa com Adriana vivendo um momento muito diferente de tudo o que passou nos últimos anos. Depois de 6 anos presa por um crime que insiste em afirmar que não cometeu, ela finalmente encontra motivos para acreditar que a verdade pode aparecer. As anotações encontradas durante sua investigação levantaram uma possibilidade assustadora: o laudo que ajudou a condená-la pode ter sido fraudado. E para Adriana, essa descoberta muda tudo. Não se trata apenas de provar sua inocência. Trata-se de descobrir quem foi capaz de destruir sua vida. E justamente quando tantas dúvidas começam a aparecer, Pedro mostra que não pretende abandonar Adriana. O advogado passou a investigar o caso por conta própria e começa a perceber que existem peças daquele passado que simplesmente não se encaixam. Adriana olha para ele emocionada. Pedro, depois de tudo o que aconteceu, eu ainda não consigo acreditar que você continuou procurando respostas. Pedro segura a mão dela. Eu não podia desistir de você, Adriana. Ela respira fundo. Mas você poderia ter seguido sua vida. Poderia ter acreditado no que disseram sobre mim. Eu nunca consegui acreditar que você fosse culpada. Aquelas palavras atingem Adriana em cheio. Durante muito tempo, ela se sentiu completamente sozinha. Agora, pela primeira vez, alguém parecia disposto a enfrentar tudo ao lado dela. Obrigada por não ter desistido de nós, diz Adriana. Pedro se aproxima. Eu só quero que você saiba que não está mais sozinha. O momento entre os dois é interrompido pela realidade que insiste em bater a porta. Porque enquanto Pedro tenta descobrir a verdade sobre o passado de Adriana, Ademir está preocupado com outra coisa: como impedir que o próprio filho continue avançando contra ele. A situação de Ademir está cada vez mais complicada. As denúncias contra ele ganharam força, sua imagem foi atingida e Pedro assumiu uma posição completamente contrária à do pai. Agora Ademir percebe que não está enfrentando apenas pessoas que o acusam. Está enfrentando o próprio filho. E isso fere profundamente o orgulho do advogado. Ademir conversa com Luan e deixa claro que precisa encontrar uma maneira de enfraquecer Pedro. Eu não posso deixar o Pedro continuar fazendo isso comigo. Luan tenta entender. O senhor quer dizer impedir que ele continue atuando contra o senhor? Ademir encara o rapaz. Quero dizer que preciso encontrar um ponto fraco. Para Ademir, a disputa deixa de ser apenas familiar. Ela passa a ser uma guerra. E o pior de tudo é que ele conhece Pedro muito bem. Sabe como o filho pensa. Conhece suas inseguranças. Conhece suas amizades. E sabe exatamente onde tentar atacar. Só que dessa vez Pedro também está preparado. Enquanto isso, Kleber recebe uma proposta que poderia mudar completamente sua vida profissional. Ademir tenta convencê-lo a trabalhar ao seu lado. A oferta é tentadora. Mas Kleber sabe que aceitar aquele trabalho significaria ficar cada vez mais distante de Pedro. E diante de tudo o que está acontecendo, ele toma uma decisão. Eu agradeço a proposta, mas não posso aceitar. Ademir fica surpreso. Você tem certeza disso? Tenho. Está recusando uma oportunidade dessas por causa do Pedro? Kleber responde. Não é só por causa dele. É porque eu não quero entrar em uma situação que vai contra aquilo em que acredito. Ademir fica visivelmente irritado. Ele não está acostumado a ouvir um não. E muito menos de alguém que ele acreditava poder controlar. Quando Pedro descobre que Kleber recusou a proposta, entretanto, a situação entre os dois amigos também se complica. Pedro fica irritado. Você não devia ter ido conversar com ele. Kleber reage. E você queria que eu fizesse o quê? Aceitasse trabalhar para o homem que você está enfrentando? Eu queria que você tivesse me contado. Pedro, eu não fiz nada contra você. A discussão cresce. Os dois que sempre estiveram unidos, agora acabam colocando para fora ressentimentos acumulados. Você não entende a pressão que eu estou vivendo. Dispara Pedro. Kleber responde. E você acha que só você está sofrendo? Pedro fica em silêncio. A amizade está por um fio. Mas enquanto Pedro e Kleber enfrentam uma crise, outra estratégia começa a avançar nos bastidores. Adriana agora possui uma fortuna que Arthur deixou escondida. Joias.
barras de ouro. Um patrimônio que pode mudar completamente sua situação financeira. Mas existe um problema. A família Brandão não pode descobrir o que está acontecendo. Yuri surge como uma peça importante nessa estratégia. Ele conseguiu encontrar um comprador para as joias. E agora Adriana precisa tomar uma decisão. Ela sabe que vender aquele patrimônio significa transformar a herança em dinheiro. Mas também sabe que qualquer movimento errado pode colocar tudo a perder. Yuri conversa com ela. Eu encontrei alguém interessado nas joias. Adriana pensa por alguns segundos. E ninguém pode saber de onde elas vieram. Eu sei. Principalmente a família Brandão. Yuri concorda. Então o que você decide? Adriana respira fundo. Venda. Essa palavra representa muito mais do que uma simples negociação. Para Adriana, aquela fortuna pode ser a ferramenta que faltava para finalmente recuperar o controle da própria vida. Mas ela também sabe que dinheiro não compra justiça. E que, para limpar seu nome, ainda precisará descobrir quem fraudou o processo que a levou para a prisão. Enquanto isso, uma festa de aniversário começa a reunir personagens que carregam histórias mal resolvidas. Silvana recebe flores de Laurentino e fica surpresa com o gesto. Ela não esperava aquela demonstração de carinho. Eu não imaginava que você faria isso. Laurentino sorri. Às vezes a gente precisa surpreender quem gosta, mas o clima de romance não dura muito. Porque Brigitte decide comparecer à festa. E ela não vai sozinha. Brigitte convoca Nicolau para acompanhá-la. A jovem sabe que poderá encontrar pessoas que preferiam nunca mais vê-la. E uma delas é Pilar. A relação entre mãe e filha está completamente destruída. Depois de ser expulsa de casa, Brigitte encontrou apoio longe da própria família. Agora, diante de todos, ela terá que encarar a mulher que mais a humilhou. Brigitte chega à festa. Ela observa o ambiente. E então seus olhos encontram os de Pilar. As duas ficam paradas. Nenhuma delas diz uma palavra. O silêncio fala por si. Pilar olha para Brigitte como se não acreditasse que ela teve coragem de aparecer. Brigitte, por sua vez, não abaixa a cabeça. E é justamente nesse momento que a festa de Silvana deixa de ser apenas uma comemoração, porque um confronto familiar está prestes a começar. E enquanto todos observam aquela troca de olhares, Adriana continua avançando silenciosamente em seu próprio plano. Ela agora tem dinheiro, tem pistas sobre a possível fraude, tem pessoas ao seu lado, e principalmente tem Pedro. Mas seus inimigos ainda não sabem que Adriana está muito mais perto da verdade do que eles imaginam. E quando essa verdade vier à tona, muita coisa poderá mudar. Só que a noite ainda está longe de terminar. Porque Pilar não está disposta a deixar Brigitte sair daquela festa como se nada tivesse acontecido. E Adriana ainda terá que enfrentar as consequências de colocar as joias em circulação. Será que a venda vai acontecer sem levantar suspeitas? Será que Ademir conseguirá encontrar uma maneira de atingir Pedro? E o que vai acontecer quando Pilar e Brigitte finalmente decidirem falar tudo o que estão guardando? A festa de Silvana deveria ser uma noite de comemoração. Mas bastou Brigitte aparecer para que o ambiente mudasse completamente. De um lado está Pilar, do outro, sua própria filha. Depois de tudo o que aconteceu, nenhuma das duas parece disposta a dar o primeiro passo. Brigitte olha para a mãe. Você não esperava me ver aqui? Pilar responde friamente. Eu esperava que você tivesse vergonha de aparecer. Brigitte não se intimida. Vergonha? Eu deveria ter vergonha de quê? Pilar se aproxima. Depois de tudo que você fez. Brigitte interrompe. Não. Depois de tudo que você fez comigo. Algumas pessoas ao redor percebem que a conversa está ficando séria. Nicolau tenta se aproximar para evitar uma discussão maior. Brigitte, não vale a pena. Ela responde. Vale sim, porque eu passei tempo demais ficando calada. Pilar fica furiosa. Você sempre se faz de vítima. Brigitte rebate. E você sempre se faz de mãe. A frase provoca um silêncio imediato. Pilar não esperava ouvir aquilo. Brigitte está diferente. Depois de ser expulsa de casa, ela encontrou acolhimento e percebeu que não precisava continuar aceitando todas as humilhações. Mas Pilar também não está disposta a admitir que perdeu o controle sobre a filha. E aquele encontro pode ser apenas o começo. Enquanto a festa fica cada vez mais tensa, outra história está avançando em silêncio. Ademir está decidido a atingir Pedro. Depois de perceber que Kleber recusou sua proposta, ele entende que não pode depender apenas de alianças. Será necessário criar uma estratégia. Ademir conversa novamente com Luan. Pedro está crescendo justamente porque as pessoas estão acreditando nele. Luan pergunta: e como o senhor pretende impedir isso? Ademir responde: eu preciso fazer com que ele perca credibilidade.
Mas como? Ademir pensa. Todo mundo tem um ponto fraco. A intenção está clara. Ele não quer apenas vencer uma discussão com o filho, quer destruir a confiança que Pedro conquistou. Só que Ademir talvez esteja cometendo um erro, porque quanto mais tenta controlar Pedro, mais o advogado se distancia dele. E Pedro já tomou uma decisão definitiva. Ele não vai abandonar as mulheres que denunciaram Ademir, muito menos vai desistir de descobrir o que aconteceu com Arthur. E no meio dessa batalha, Adriana começa a ocupar um espaço cada vez maior na vida dele. Ela agradece novamente por ele ter continuado ao seu lado. Pedro, eu sei que não tem sido fácil. Nada disso é fácil. Mesmo assim você ficou. Pedro olha para ela. Porque eu amo você. Adriana fica emocionada. Depois de tudo que viveu, ouvir aquilo parece quase inacreditável. Ela passou anos acreditando que havia perdido tudo. Agora percebe que pode recuperar não apenas a liberdade, mas também a capacidade de amar. Mas existe uma sombra sobre esse relacionamento. Bruna. A situação entre Pedro e Bruna está cada vez mais complicada. E Bruna começa a perceber que o casamento pode estar chegando ao fim. As informações dos próximos acontecimentos indicam que ela considera a separação, justamente quando sua relação com Pedro já está profundamente abalada. Enquanto isso, Adriana precisa cuidar de outro assunto delicado. As joias deixadas por Arthur. Yuri já conseguiu um comprador. Agora depende dela autorizar a negociação. Adriana sabe que está entrando em um terreno perigoso. Se isso der errado, podemos perder tudo. Yuri responde. Eu vou tomar cuidado. Não basta tomar cuidado. Ninguém pode descobrir. Eu entendi. Adriana finalmente dá sua autorização. Então faça. Yuri confirma que vai cuidar da venda. Mas ele não imagina que essa negociação poderá colocar Adriana ainda mais perto de pessoas perigosas. E a cada passo que ela dá, a família Brandão corre o risco de descobrir que existe uma fortuna escondida fora do alcance deles. Nancy já descobriu parte do segredo. Ela sabe que Adriana herdou uma fortuna de Arthur. E essa informação pode se transformar em uma arma. Porque quando uma família poderosa descobre que alguém possui uma riqueza que deveria estar sob seu controle, ninguém sabe até onde pode chegar a ganância. Adriana, porém, parece determinada. Ela não quer apenas dinheiro. Quer justiça. Quer limpar seu nome. Quer descobrir quem colocou aquela armação em movimento. E quer fazer com que aqueles que destruíram sua vida paguem pelo que fizeram. Ao mesmo tempo, Elisa vive seus próprios conflitos. Ela conversa com Otoniel sobre seu dom espiritual e recebe orientação. Otoniel, que já está abalado por tudo que vem descobrindo sobre Francesca e o passado de Arthur, tenta aconselhar a filha. E talvez você precise conversar com alguém que consiga compreender melhor o que está acontecendo. Elisa pensa. Você acredita mesmo que isso pode me ajudar? Acredito que algumas respostas não aparecem quando a gente tenta encontrá-las sozinho. Enquanto isso, Mirtes também começa a agir. Ela orienta Camilo sobre o que dizer a Nancy para convencê-la a não ir à escola dele. A estratégia parece simples. Mas em Quem Ama Cuida, quase nada permanece simples por muito tempo. Porque cada segredo escondido acaba encontrando uma maneira de aparecer. E o mesmo acontece com Brigitte. Depois de tudo que enfrentou com Pilar, ela começa a construir uma nova rede de apoio. Agora, ao lado de Nicolau, ela mostra que não pretende mais voltar a ser aquela garota que aceitava tudo calada. Na festa, Pilar observa a filha e percebe que perdeu uma coisa importante: o controle. Brigitte olha novamente para a mãe. Eu não vou mais aceitar que você me trate como se eu não valesse nada. Pilar responde. Você ainda vai se arrepender de me enfrentar. Brigitte não recua. Talvez eu me arrependa. Mas pelo menos dessa vez eu vou estar defendendo a mim mesma. Nicolau segura o braço dela. A tensão aumenta. Mas Brigitte decide não transformar a festa em uma briga maior. Ela se afasta. Pilar permanece parada, furiosa, humilhada, e pensando no que poderá fazer para recuperar o controle da situação. Enquanto isso, longe da festa, Adriana observa as consequências de suas próprias decisões. A fortuna de Arthur agora pode ajudá-la, mas também pode colocar um alvo ainda maior em suas costas. Ela tem consciência disso. Pedro também. Adriana, você precisa ter cuidado. Eu sei. Não confie em qualquer pessoa. Depois de tudo que eu vivi, Pedro, aprendi a desconfiar de todo mundo. Ele segura a mão dela. Mas pode confiar em mim. Adriana sorri. Em você eu confio. É uma pequena declaração, mas para os dois representa muito. Porque o relacionamento deles nasceu justamente no meio de uma tempestade. E agora precisa sobreviver a ela. Só que Ademir também está preparando seu próximo movimento. Ele não aceita perder.
Não aceita que Pedro fique contra ele. E muito menos aceita que Adriana esteja cada vez mais próxima de seu filho. Por isso, enquanto todos tentam reconstruir suas vidas, Ademir começa a procurar uma brecha, uma informação, um segredo, qualquer coisa que possa ser usada para enfraquecer Pedro. Mas existe algo que ele ainda não percebeu. Pedro não está sozinho. E Adriana também não. Os dois começam a formar uma aliança cada vez mais forte. E quanto mais eles descobrem sobre o passado, mais perto ficam de revelar a verdade sobre a morte de Arthur. A suspeita de que o laudo pericial foi fraudado muda completamente o rumo da história. Se o documento realmente foi manipulado, então Adriana pode ter sido vítima de uma conspiração. E se alguém falsificou as provas para colocá-la na prisão, a pergunta mais importante passa a ser: quem mandou fazer isso? Essa é a pergunta que poderá destruir a família Brandão. E talvez Arthur tenha deixado pistas justamente para que Adriana descobrisse tudo. A fortuna escondida, o anel, as joias, as barras de ouro, as informações encontradas depois de sua morte. Tudo parece fazer parte de um quebra-cabeça. E Adriana finalmente começa a juntar as peças. Mas existe um perigo. Quanto mais perto ela chega da verdade, mais perigosa fica sua caminhada. E agora, com Yuri vendendo as joias, Nancy sabendo da fortuna e Ademir procurando uma maneira de destruir Pedro. Vários núcleos da novela começam a se aproximar de um grande choque. Brigitte e Pilar também deixam claro que a guerra entre mãe e filha está longe de terminar. Pedro e Kleber precisam resolver a crise na amizade. Ademir prepara sua vingança. Bruna começa a pensar em uma separação. E Adriana, pela primeira vez, possui recursos para enfrentar aqueles que um dia tiraram tudo dela. A terça-feira termina deixando uma certeza. A vingança de Adriana está apenas começando. E se ela realmente conseguir provar que foi vítima de uma fraude, ninguém da família Brandão estará preparado para o que poderá acontecer. Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que Pedro deve continuar ao lado de Adriana, mesmo com todos os problemas que esse relacionamento pode trazer? E mais uma pergunta. Pilar ainda vai conseguir controlar Brigitte ou a filha finalmente vai se libertar da mãe? Não esqueça de deixar seu comentário, porque a opinião de vocês faz toda a diferença. E fique ligado, porque os próximos capítulos prometem trazer ainda mais descobertas, confrontos e segredos sobre a fortuna de Arthur, o passado de Adriana e a guerra cada vez mais perigosa entre Pedro e Ademir. A história está apenas começando a esquentar.